E aí pessoal, beleza? Professor José falando aqui. Vamos continuar aí os estudos sobre físico-química envolvendo aí entalpia de ligação, tá? Não se engane, esse nome entalpia de ligação é a mesma coisa de energia de ligação, tá? Uma reação química é uma transformação, tá? É uma transformação de reagentes em produtos, em que ocorre a formação de uma ou mais substâncias diferentes da inicial. Tu vai ter lá o reagente, ele vai se transformar em produto e vai ocorrer modificações. Mas para que essas modificações aconteçam, para que essas transformações aconteçam, tá? É necessário que ocorra dois processos, tá bom? O primeiro deles é esse daqui, ó, quebra das ligações existentes nos reagentes. Então tu tem que entender que primeiramente eu quebro as ligações para me poder formar novas ligações. E essa quebra requer energia, que no caso é entalpia de ligação. Eu vou quebrar a ligação química para me formar outra. Então são dois processos básicos. Eu vou quebrar a ligação e depois eu vou formar a ligação de novo. E a gente vai estudar isso agora separadamente, tá? Então, preste atenção. Para que ocorra essa quebra, deve haver absorção de energia. Opa, tu já consegue observar uma coisa importante aqui. Para que ocorra quebra, eu tenho que ter absorção de energia. Anota isso no teu resumo, no teu livro, no teu braço, em qualquer lugar. Tá? Guarda isso no teu coração. Olha que coisa linda. Para me quebrar uma ligação, é necessário absorção de energia. Então trata-se de um processo endotérmico. Olha como as palavras na química elas te ajudam, tá? Absorção, endotérmico, liberação, exotérmico. Tá vendo como as palavras elas te ajudam a lembrar de conceitos físico-químicos muito legais. A quantidade de calor envolvida na quebra da ligação é chamada de entalpia de ligação ou simplesmente energia de ligação. Vamos entender isso melhor a partir de agora, tá? Observa o exemplo. Entalpia de ligação do H2. Opa, aqui tu entra no ramo das substâncias químicas, né? H2 gasoso é uma molécula, tá? Quando eu tenho esse índicezinho aqui embaixo 2, eu tenho uma molécula de hidrogênio, tá bom? Então ele está aqui, ó, o hidrogênio gasoso, ocorreu a transformação e ele formou hidrogênio atômico. Esse 2 aqui, que estava aqui embaixo, ele virou coeficiente agora porque eu tenho hidrogênio atômico, tá bom? É diferente do H2 aqui, ó. Isso são coisas diferentes. Aqui eu tenho uma molécula e aqui eu tenho dois hidrogênios separados, tá? Vocês vão já ver isso. O ΔH com esse zerinho significa ΔH padrão, tá? É a entalpia de ligação, é a variação de entalpia, né, na ligação quando ocorre a quebra de um mol, tá, de determinada ligação, no caso aí do hidrogênio, a 25 graus Celsius e 1 atm, tá? Sempre no estado gasoso. Esses estudos são feitos para substâncias no estado gasoso, tá ok? Então, preste atenção no outro esquema que vai facilitar a tua vida. Olha, utilizando a fórmula estrutural, tu pegou esse H2 aqui e eu escrevi aqui como fórmula estrutural, tá? Representando a ligação. Eu só tenho uma ligação, né? Um par de elétrons sendo compartilhado. E aí eu vou quebrar essa ligação, tá bom? Eu vou quebrar essa ligação aqui, ela vai ser rompida e vou formar esses dois hidrogênios. Se você não conseguiu ver ainda, você vai já ver no diagrama que a gente vai mostrar, tá bom? Então, a energia, ó, é essa daqui ainda, continua. Aqui só é outra forma de eu representar, tá bom? Mais 436 kJ. O sinal de positivo confirma que o processo é endotérmico. Olha só como esse diagrama aqui mostra o diagrama de energia, tá? Entalpia inicial é o que eu tenho aqui o meu reagente, ó, o hidrogênio gasoso, ele vai ser quebrado, a ligação dele vai ser quebrada. Como é um processo endotérmico, a minha entalpia inicial tem menos energia, eu vou absorver energia e no final do meu processo aqui em cima, tá, a entalpia final vai ser maior, porque eu absorvi energia, tá? Então por isso que essa setinha aqui, ó, tá subindo, tá bom? É um processo endotérmico, ΔH positivo, quebra de ligação, processo endotérmico, tá tudo muito bem explicado aqui no diagrama, mas vai ficar mais explicado agora. Olha só, o gráfico aqui está mostrando, aqui embaixo eu tenho, olha só a diferença, H2 com o índice, né, como molécula de hidrogênio, hidrogênio molecular, ele é juntinho, ó. Eu vou ter que separar eles dois, tá bom? Eu preciso dessa energia para poder separar, e agora que eles ficam separados, tá bom? E isso é 2H.
São dois hidrogênios, um aqui e outro aqui, tá bom? O processo inverso, eu tenho um sinal de menos 436, certo? Vamos a outros exemplos, ó. O HF, tá bom? O ácido fluorídrico. Olha só, eu tenho aqui o HF no estado gasoso, ele vai formar hidrogênio e flúor, tá? Nós temos aqui átomos diferentes, elementos químicos diferentes para facilitar. Eu tenho um ΔH padrão, a 25 graus Celsius e 1 atm, mais 565, tá bom? Confirmando que o processo é endotérmico. Olha a outra fórmula estrutural. HF estão ligados, vai se romper aqui no meio, vou formar HF. Eu necessito dessa energia para eu poder quebrar isso. Diagrama de energia. Eu tenho aqui a entalpia inicial, eu vou absorver energia, eu vou ficar com mais energia. Para que isso aconteça, eu necessito que quebre a energia, quebre a ligação, liberando, absorvendo essa quantidade de energia. Então o diagrama é bem simples de você representar. Mais simples ainda que bem didático isso. Olha, o HF aqui junto tem o hidrogênio e o flúor. Eu vou romper essa ligação, eu necessito dessa energia para poder romper essa ligação química. E aqui depois eles vão estar separados no estado gasoso, tá bom? O processo inverso, o processo é negativo, porque sempre que é o processo inverso no endotérmico, é o exotérmico, e aí eu preciso liberar energia e não absorver, tá bom? Então, daí você tira, para me quebrar a ligação, eu absorvo energia. Para me formar a ligação, eu necessito liberar energia, tá bom? Então, vamos lá. Agora a molécula de água, tá bom? A água no estado gasoso formando hidrogênio e oxigênio. Olha a quantidade de energia que eu preciso para poder fazer isso, mais 926 kJ, tá ok? E aí, eu tenho aqui a fórmula estrutural da água, tá? O oxigênio central aqui, bem bonitinho, tá? E eu tenho os dois hidrogênios. Tu percebe o seguinte, que tu tem essa ligação aqui. Deixa eu pegar aqui. Tu tem essa ligação aqui, ó. OH, tá? OH aqui. E tu também tem essa ligação aqui, né? OH aqui também desse lado. Tá ok? Não ficou bonitinho, mas dá para tu perceber. Essa ligação é OH e aqui OH também. Forma hidrogênio e oxigênio. O que tu percebe? Que essa energia é para 2 mols de ligação, porque essas duas ligações são as mesmas, tá? Eu necessito quebrar elas duas, tá ok? Na mesma molécula. Até agora a gente viu apenas uma ligação. Agora tu tem 2 ligações por molécula. Então, o que eu posso deduzir? Como cada molécula de água apresenta uma ligação, olha só, aqui ficou mais bonitinho para você entender, ó. Como cada molécula de água ela tem 2 dessa daqui, ó, OH, né? Você percebe isso aqui, ó, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Então é necessário que essa energia ela é como se fosse quebrar 2 mols de ligação, tá bom? Apesar de ser só 1 mol aqui de água. São necessários 463 kJ. Opa, de onde que ele tirou isso? É a metade desse valor, tá? Se eu for quebrar só uma ligação, vai ser metade dessa energia. Se eu quebrar as duas, 1 mol disso, eu vou ter o total, tá? É metade de 926 kJ, para poder quebrar 1 mol de ligação de OH na água a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, muita atenção nisso, que as questões, às vezes, eles colocam moléculas que têm muitas ligações químicas, 4, tá? 5, 6, tu tem que perceber qual é a quantidade de energia para uma ligação, tá bom? Para uma ligação. No caso aqui, essa quantidade de energia é para as 2 ligações, tá? Tem que prestar muita atenção nisso. Tem uma tabela, tá? Que ajuda muito, não precisa tu decorar o valor de energia de ligação, porque as questões elas vão trazer isso para você, mas é bom que tu tenha um conhecimento, tá? Entender que tipo de a diferença de eletronegatividade torna essas ligações mais fortes. HCl, tá? Essa ligação aqui entre o hidrogênio e o cloro, tu tem 431 kJ por mol. Então cada mol de ligação eu preciso dessa quantidade de energia para poder quebrar. E aí tu tem as demais, tá bom? As demais ligações, tu percebe que essa daqui é uma ligação dupla, né? Bem mais forte, ó, tá? 496 kJ por mol de energia, porque é uma ligação dupla, necessita de muito mais energia para ser quebrada, tá? Olha só que a molécula de cloro 2, tá? Já é um pouco mais baixa, tá bom? Porque a interação não é tão forte assim. E com esses dados tu consegue calcular a energia envolvida numa ligação, tá? Numa reação química inteira. Vamos lá. Formação de novas ligações. Está vendo que é o processo contrário do que a gente estudou. Agora eu tenho 2 hidrogênios separados para formar a molécula de hidrogênio. A gente já percebe que é o valor
negativo, é um processo exotérmico, tá ok? Diagrama ao contrário, os reagentes aqui em cima, tá? Descendo, a setinha descendo para os produtos. Entalpia inicial aqui em cima agora, ó, e a final aqui embaixo, tá bom? Processo exotérmico. Para me formar novas ligações, o processo é ao contrário, ele é exotérmico, tá? Então, um gráfico rápido aqui para a gente finalizar a aula, tá bom? Com as informações sobre isso a gente vai aplicar nas questões, não se preocupe. Tem muita questão legal sobre entalpia de ligação. Meus reagentes, eu preciso quebrar minhas ligações, o fenômeno é um processo endotérmico, o sinal é sempre positivo. Meus produtos, quando eu vou formar, eu preciso formar novas ligações, tá bom? Para me ter novas substâncias. Então o fenômeno exotérmico é negativo, a gente entendeu por quê, tá? E aí no final o ΔH vai ser o saldo da energia, tá? Quantidade de energia que foi quebrada, que foi formada menos a que foi quebrada, tá bom? ΔH, entalpia final menos inicial. Como sempre a gente vê isso, tá bom? Vamos aplicar aí nas questões mais para frente. É isso que eu tenho para passar para vocês e até a próxima.